Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Cani. A alfabetização digital é um processo contínuo que envolve a aquisição de habilidades e conhecimentos que permitem às pessoas utilizar tecnologias digitais de forma eficaz e produtiva. Isso inclui desde as habilidades mais básicas, como o uso do mouse e do teclado, até o conhecimento avançado de programação e desenvolvimento de aplicativos. Navegação na internet. O desenvolvimento da alfabetização digital começa na escola, onde os alunos são introduzidos ao mundo digital através do uso de computadores e softwares educacionais. No entanto, a alfabetização digital não deve ser vista apenas como uma responsabilidade da educação formal, mas sim como um processo contínuo que deve ser incentivado e apoiado ao longo da vida. Deveria ser mais incentivado nas escolas, onde o processo digital se torna maior para os alunos vindos de todas as classes sociais. Dessa maneira, não precisariam ter uma máquina em casa para ter uma ligação maior com o digital. O domínio das tecnologias digitais é essencial para o sucesso em praticamente todas as profissões, desde as mais tradicionais até as mais inovadoras. Além disso, a digitalização está cada vez mais presente em todas as áreas da vida, desde as relações sociais até compras e transações financeiras. Portanto, a alfabetização digital é uma habilidade crítica para a participação ativa e plena na sociedade atual, estimulando o senso crítico dos seus alunos. A falta de alfabetização digital pode levar à exclusão social, econômica e também cultural. Muitas oportunidades de trabalho e educação dependem do conhecimento e uso de tecnologias digitais. Por exemplo, em muitas profissões é essencial saber como utilizar softwares específicos e comunicar-se por e-mail e redes sociais. Além disso, muitos empregos exigem a habilidade de processar e analisar grandes quantidades de dados, o que requer um conhecimento avançado em tecnologia. A alfabetização digital também é importante para a participação cidadã na sociedade atual. Cada vez mais, a informação e a comunicação são acessadas por meio digital, o que torna importante que as pessoas saibam como utilizar essas tecnologias para exercer seus direitos e deveres como cidadãos. Isso inclui desde o acesso a informações sobre políticas públicas até a participação em debates e manifestações políticas das redes sociais. Portanto, é fundamental que as pessoas desenvolvam habilidades em alfabetização digital para se adaptar às mudanças em curso na sociedade e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias. Isso pode ser feito por meio de cursos e treinamentos especializados, bem como através do acesso a recursos educacionais disponíveis online. O desenvolvimento da alfabetização digital é uma responsabilidade compartilhada entre a educação formal, o setor privado e as próprias pessoas, que devem estar dispostas a aprender e a se atualizar constantemente. Efeito sonoro referente aos tópicos que a professora está citando. Explorando a internet. A internet é uma das tecnologias mais revolucionárias da história moderna. Ela é uma rede mundial de computadores interconectados, que permite a comunicação e a troca de informações entre pessoas e dispositivos em diferentes partes do mundo. É composta por milhões de computadores, servidores, roteadores e outros dispositivos que se comunicam entre si através de protocolos padronizados, como o TCP/IP. A criação da internet é geralmente atribuída à ARPANET, uma rede desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos na década de 1960. Desde então, a internet evoluiu de uma rede acadêmica para um meio de comunicação global, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. A internet oferece uma ampla gama de serviços e recursos. Um dos mais populares é a World Wide Web, que permite o acesso a milhões de sites e páginas da web. Através da web, as pessoas podem acessar informações, fazer compras, assistir vídeos, jogar jogos e se conectar com outras pessoas em todo o mundo. Além disso, a internet oferece serviços de e-mails, mensagens instantâneas, videoconferência e compartilhamento de arquivos. Os usuários também podem participar de fóruns de discussão, blogs e redes sociais, criando comunidades online e interagindo com pessoas com interesses semelhantes. A internet também tem um impacto significativo na economia global, permitindo o comércio eletrônico, o teletrabalho e o acesso a mercados globais. Ela também tem sido fundamental na disseminação de informações, na promoção da liberdade de expressão e dos direitos humanos. No entanto, a internet também apresenta desafios,
como a privacidade, a segurança dos dados, a disseminação de informações falsas e a dependência excessiva da tecnologia. Portanto, é importante que os usuários estejam cientes dos riscos e tomem medidas para proteger suas informações pessoais e garantir uma experiência segura na internet. A World Wide Web, também conhecida como Web, é uma plataforma global de informações e comunicação, que conecta bilhões de pessoas em todo o mundo. A navegação na web envolve o uso de navegador da web, como o Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge ou Safari, para acessar sites, páginas da web, arquivos, vídeos, imagens e outros conteúdos online. Nos últimos anos, a navegação na web tem passado por uma série de mudanças significativas. Algumas das tendências recentes incluem a proliferação de dispositivos móveis, Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. com o aumento da popularidade dos smartphones e tablets, muitas pessoas agora acessam a web por meio de seus dispositivos móveis. Como resultado, os desenvolvedores da web estão cada vez mais criando sites e aplicativos que são otimizados para as telas menores e oferecem experiências de navegação amigáveis para dispositivos móveis. O aumento do uso de conteúdo multimídia. Com a melhoria das conexões de internet em todo o mundo, o uso de conteúdo multimídia, como vídeos, imagens e áudio, tem crescido significativamente na web. Isso tem levado a uma maior demanda por largura de banda e necessidade crescente de tecnologias como compressão de vídeo e streaming de mídia. Aumento da segurança e privacidade. Com as crescentes preocupações com a segurança e a privacidade online, muitos navegadores agora oferecem recursos como a navegação privada e bloqueadores de rastreadores. Além disso, muitos sites agora usam HTTPS para criptografar as conexões entre o navegador e o servidor, oferecendo maior segurança para os usuários. Crescimento da inteligência artificial e aprendizado de máquina. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão sendo cada vez mais utilizados na web para oferecer experiências personalizadas e otimizadas. Por exemplo, muitos sites agora usam algoritmos de recomendação para sugerir conteúdo que os usuários podem achar interessante, com base em seu histórico de navegação. As tecnologias utilizadas para criar sites e aplicativos da web, como HTML5, CSS3 e JavaScript, têm evoluído rapidamente nos últimos anos, e isso permitiu a criação de sites mais interativos, dinâmicos e ricos em recursos do que nunca. A navegação na World Wide Web continua evoluindo e mudando constantemente à medida que novas tecnologias são desenvolvidas e novas formas de usar a web são descobertas. As plataformas e portais e também os sites de buscas são categorias de sites que desempenham funções distintas na internet. Uma plataforma é um ambiente tecnológico que permite que outras pessoas criem, desenvolvam e publiquem seus próprios aplicativos, serviços ou até mesmo conteúdos em sua infraestrutura. As plataformas são um tipo de sistema operacional na web, com recursos como autenticação de usuário, banco de dados, gerenciamento de conteúdo, APIs, análise de dados, ferramentas de desenvolvimento e integração de serviços. Exemplos de plataformas incluem o Facebook, o Twitter, o YouTube e o WordPress. Logomarcas das plataformas citadas. Essas plataformas permitem que o usuário publique seu próprio conteúdo e interaja com outros usuários, construam comunidades, gerenciem seus negócios e monetizem seus produtos. Um portal é um site que serve como um gateway para uma variedade de serviços, conteúdos e recursos na web, geralmente organizados em torno de um determinado tópico ou comunidade. Os portais são um tipo de agregador de conteúdo, com recursos como pesquisa, notícias, e-mails, fóruns, jogos, compras e entretenimento. Os portais costumam ser personalizáveis, permitindo que o usuário escolha quais serviços deseja acessar ou configura sua própria página de início. Exemplos de portais incluem o Yahoo, MSN e AOL. Logomarcas dos portais citados. Esses portais foram populares no início dos anos 2000, mas hoje em dia são menos comuns, à medida que as pessoas adotam aplicativos e serviços especializados em vez de um único portal geral. Um site de busca é um site que permite que os usuários pesquisem na web para encontrar informações específicas. Os sites de busca usam algoritmos para indexar e classificar bilhões de páginas da web com base em dados e retornar resultados relevantes para as consultas dos usuários.
Exemplos de site de busca incluem o Google, o Bing e o Yahoo Search. Logomarcas dos sites de busca. Além disso, existem sites de buscas especializados em diferentes tipos de conteúdo, como imagens, vídeos, notícias ou até mesmo compras. As plataformas são ambientes tecnológicos que permitem que outras pessoas publiquem conteúdo em sua infraestrutura. Os portais são gateways para uma variedade de serviços e conteúdos na web. E os sites de busca ajudam os usuários a encontrar informações específicas na web. Repositórios e construções coletivas em hipertexto são práticas comuns na web, que permitem que várias pessoas contribuam para a criação, compartilhamento e curadoria de um conteúdo na web. Um repositório é um espaço de armazenamento online, onde as pessoas podem compartilhar e acessar recursos educacionais, científicos, culturais ou de outra natureza. Exemplos de repositórios incluem o GitHub, o Internet Archive e o Creative Commons. Esses repositórios permitem que os usuários carreguem e baixem diferentes tipos de conteúdo, como códigos de programação, arquivos de mídia, documentos de pesquisa e obras artísticas. Além disso, os repositórios geralmente incluem ferramentas de pesquisa e descoberta, como tags, categorias e mecanismos de busca, que permitem que os usuários encontrem e acessem o conteúdo de maneira eficiente. As construções coletivas em hipertexto, por sua vez, são processos colaborativos de criação, edição e revisão de conteúdo na web, em que várias pessoas contribuem com ideias, informações e recursos para criar uma narrativa, uma explicação ou até mesmo um argumento. Exemplos de construções coletivas em hipertexto incluem a Wikipédia, os fóruns de discussão, as redes sociais e os blogs coletivos. Essas práticas geralmente envolvem o uso de ferramentas de edição colaborativa, como wikis, fóruns de discussão e plataformas de blogs, que permitem que várias pessoas contribuam para a criação e o aprimoramento de conteúdo. Os repositórios e as construções coletivas em hipertexto são práticas importantes na web, que permitem que várias pessoas contribuam para a criação, compartilhamento e curadoria de conteúdo, promovendo o conhecimento aberto. Encontrar e baixar programas e elementos na internet pode ser uma tarefa complicada, pois nem todos os sites e fontes são confiáveis. Para encontrar e verificar a confiabilidade para baixar programas e elementos, aqui estão algumas dicas. Use fontes confiáveis. É importante baixar programas e elementos apenas de fontes confiáveis. Alguns exemplos de fontes confiáveis incluem sites oficiais de empresas, lojas de aplicativos como a Apple Store e Google Play, repositórios de software de código aberto como o GitHub e sites de downloads de softwares confiáveis como o FileRipple e o Softonic. Verifique a reputação do site. Antes de baixar qualquer programa ou elemento, verifique a reputação do site. Você pode pesquisar online para ver se há reclamações ou críticas sobre o site. Também é uma boa ideia verificar a classificação do site em alguns sites de revisão e avaliação, como o Trustpilot. Verifique a segurança do site. É importante garantir que o site seja seguro antes de baixar qualquer programa ou elemento. Verifique se o site usa HTTPS, o que significa que suas informações são criptografadas e seguras. Também é uma boa ideia usar um programa antivírus para verificar o site antes de baixar qualquer coisa. Verifique o arquivo antes de baixar. Antes de baixar um arquivo, verifique o nome do arquivo, o tamanho dele e o tipo de arquivo. Se o arquivo tiver um nome suspeito, um tamanho anormal ou um tipo de arquivo incomum, é provável que seja um malware ou um vírus disfarçado. Verifique a autenticidade do arquivo. Quando você baixar um arquivo, verifique se ele é autêntico. Algumas fontes de download fornecem um hash MD5 ou SH1 para cada arquivo, e é uma sequência de caracteres que podem ser usados para verificar a integridade do arquivo. Para encontrar e verificar a confiabilidade para baixar programas e elementos, use fontes confiáveis. Verifique a reputação e a segurança do site, verifique o arquivo antes de baixar e verifique a autenticidade do arquivo. A leitura e filtragem dos resultados é uma habilidade importante para quem realiza pesquisas na internet. Isso porque a internet é uma fonte rica de informações, mas nem todas as informações disponíveis são confiáveis ou relevantes para a pesquisa em questão. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ler e filtrar resultados de pesquisa na internet. Leia a descrição do resultado. A descrição do resultado é um breve resumo do conteúdo da página. Leia a descrição do resultado para ter uma ideia do que a página contém e se ela é relevante para sua pesquisa.
Verifique a fonte. Verifique a fonte do resultado da pesquisa. Verifique se o site é confiável e se o autor da página tem credibilidade na área de pesquisa em questão. Verifique a data de publicação. Verifique a data de publicação da página. Se a página foi publicada há muito tempo, ela pode não ter informações atualizadas sobre o assunto em questão. Verifique a URL. Verifique a URL da página. Se a URL parecer suspeita ou não relacionada ao assunto da pesquisa, é melhor evitar a página. Verifique o conteúdo da página. Verifique o conteúdo da página para ver se ele é relevante para a sua pesquisa. Verifique se o autor cita fontes confiáveis e se o conteúdo é atualizado. Use filtros de pesquisa. Use os filtros de pesquisa para refinar os resultados dessa pesquisa. Os filtros de pesquisa permitem que você limite os resultados por data, tipo de arquivo, idioma, região, etc. Use ferramentas de pesquisa avançada. Use as ferramentas de pesquisa avançada para obter resultados mais precisos. As ferramentas de pesquisa avançada permitem que você especifique palavras-chave específicas, exclua palavras-chave, especifique palavras-chave exatas, etc. A leitura e filtragem de resultados requerem uma abordagem crítica e atenta. É importante verificar a fonte, a data de publicação, a URL e o conteúdo da página antes de decidir se ela é relevante e confiável para sua pesquisa. O uso de filtros de pesquisa e ferramentas de pesquisa avançadas pode ajudá-lo a refinar seus resultados e obter informações mais precisas. Agora que já conhecemos a fundo sobre navegação na internet, vamos voltar um pouco dentro dos nossos sistemas operacionais. Ao manejar arquivos, é importante entendermos quais são seus formatos. Manejando arquivos. Os diferentes tipos de extensões de arquivo representam diferentes formatos de arquivos e são importantes para identificar e abrir corretamente esses arquivos. Aqui estão algumas informações sobre as extensões de arquivos mais comuns. Extensão de arquivo para arquivos executáveis no sistema Windows. Esses arquivos contêm código executável, que pode ser usado para instalar ou executar um programa no seu computador. Extensão de arquivo para aplicativos em sistemas operacionais macOS. Esses arquivos são essencialmente pastas, que contêm todos os arquivos necessários para executar um aplicativo em um Mac. Extensão de arquivo para arquivos de texto simples. Esses arquivos podem ser abertos e editados com qualquer editor de texto simples. Extensão de arquivos para arquivos compactados. Esses arquivos contêm um ou mais arquivos compactados para economizar espaço em disco. Eles podem ser abertos com programas como WinZip ou SetZip. Extensão de arquivos para arquivos PDF, Portable Document Format. Esses arquivos contêm documentos digitalizados, que mantêm a formatação e aparência originais do documento. Eles podem ser abertos com programas como Adobe Reader ou Foxit Reader. Extensão de arquivo para imagens em formato JPEG. Esses arquivos contêm imagens compactadas e são amplamente utilizados na internet. Extensão de arquivo para arquivos de áudio em formato MP3. Esses arquivos contêm arquivos de áudios compactados e são amplamente utilizados para música digital. Extensão de arquivo para documento no Microsoft Word. Esses arquivos contêm documentos de texto e são abertos com Microsoft Word ou programas de processamento de texto. Extensão para arquivo para apresentação no Microsoft PowerPoint. Esses arquivos contêm apresentações de slide e são abertos com Microsoft PowerPoint ou outros programas de apresentação. Extensão de arquivo para planilhas no Microsoft Excel. Esses arquivos contêm dados organizados em uma planilha e são abertos com Microsoft Excel ou outros programas da planilha eletrônica. É importante saber as extensões de arquivo relevantes para o seu trabalho ou uso pessoal para que você possa abrir e utilizar os arquivos corretamente. Aqui estão algumas dicas para acessar rapidamente a manipulação de programas, instalação e até remoção além dos setups. Compartilhamento de tela. A professora vai descrever o passo a passo. No sistema Windows, você pode acessar o painel de controle e, em seguida, selecionar Programas e Recursos, para ver uma lista de programas instalados no seu computador. Você pode desinstalar programas selecionando-os e clicando em Desinstalar na parte superior da janela. No sistema macOS, você pode acessar o Launchpad e, em seguida, selecionar a pasta Outros para ver uma lista de programas instalados no seu computador. Você pode desinstalar programas arrastando-os para o lixo. Você também pode usar programas de terceiros, como o CCleaner ou Have Uninstaller, para desinstalar programas de formas mais rápidas e completas. Para instalar programas, você pode baixar arquivos de instalação, geralmente com a extensão .exe no Windows e .dmg no macOS.
a partir do site do desenvolvedor ou de sites confiáveis de download. Em seguida, basta clicar 2 vezes no arquivo de instalação para iniciar o processo de instalação. Para acessar os setups de programas, você pode procurar a opção Opções ou Preferências dentro do próprio programa. Algumas opções de configuração também podem ser encontradas dentro do painel de controle ou do Launchpad, dependendo do sistema operacional que você está usando. Para acessar os setups de programas, você pode procurar a opção Opções ou Preferências dentro do próprio programa. Algumas opções de configuração também podem ser encontradas dentro do painel de controle ou do Launchpad, dependendo do sistema operacional que você está usando. As funções de administrador são aquelas que permitem ao usuário executar tarefas avançadas, que normalmente não são permitidas em contas de usuário padrão. Algumas das funções de administrador incluem instalação e remoção de programas. Um administrador pode instalar e remover programas em um computador, enquanto os usuários comuns podem ter permissões limitadas para fazer isso. Gerenciamento de usuários. Um administrador pode criar, modificar e excluir contas de usuários em um computador, além de definir permissões de acesso para cada conta. Gerenciamento de arquivos e pastas. Um administrador pode acessar, modificar e excluir arquivos e pastas que normalmente são protegidos para usuários comuns. Configurações do sistema. Um administrador pode modificar configurações avançadas do sistema operacional, como configurações de rede, segurança e gerenciamento do dispositivo. Solução de problemas. Um administrador pode executar ferramentas de diagnóstico e solução de problemas em um computador, bem como modificar configurações para corrigir problemas de software. Gerenciamento de recursos. Um administrador pode monitorar e gerenciar recursos do sistema, como CPU, memória e disco, para garantir que o sistema esteja funcionando corretamente. É importante lembrar que o uso das funções de administrador deve ser feito com cuidado, pois alterações incorretas nas configurações do sistema ou na exclusão de arquivos importantes pode causar danos graves ao sistema operacional. Portanto, é recomendável que os usuários comuns não usem a conta de administrador, a menos que seja necessário, para realizar tarefas específicas que exigem privilégios de administrador. Uma parada forçada, também conhecida como desligamento forçado ou encerramento forçado, é quando um programa ou processo é encerrado de forma abrupta, sem que o programa tenha chance de encerrar normalmente. Normalmente, isso ocorre quando um programa está com problemas ou travando e não está respondendo aos comandos do usuário. Existem algumas maneiras de forçar o encerramento de um programa em um sistema operacional Windows. Compartilhamento de tela. A professora vai descrever o passo a passo. Gerenciador de tarefas. Pressione as teclas Ctrl mais Alt mais Del para abrir o gerenciador de tarefas e selecione o programa que deseja encerrar. Em seguida, clique no botão Encerrar tarefa para forçar o encerramento. Botão de energia. Se o programa estiver travado ou congelado e você não conseguir acessar o gerenciador de tarefas, pressione e segure o botão de energia no seu computador por alguns segundos até que o computador desligue. No entanto, é importante lembrar que a parada forçada pode causar perda de dados e corrupção de arquivos. Portanto, é recomendável tentar fechar o programa normalmente primeiro, antes de recorrer à parada forçada. Além disso, a parada forçada não deve ser usada frequentemente, pois pode causar problemas adicionais no sistema operacional. Alunos, essa foi nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.